Refletindo sobre a vida após a morte. Mensagem de Peter Amsterdã. Recentemente eu tenho pensado na minha idade e em como grande parte da minha vida já passou. Maria e eu estamos na faixa dos 70 e tantos anos, assim como muitos de vocês. Já enfrentamos nossa cota de desafios de saúde e não somos tão fortes nem tão ágeis como antigamente. Tenho refletido sobre o tema da vida após a morte e fiz mais algumas pesquisas sobre o que acontece com os cristãos ao morrerem. Embora isso não seja novidade, achei essa revisão bastante encorajadora e pensei que talvez lhe fizesse bem. O que os cristãos creem sobre a vida após a morte? Nós cristãos cremos que a morte não é o fim da nossa existência. A morte é o fim da vida terrena e o início da nossa vida eterna com Deus. Quando um cristão morre, seu corpo físico fica para trás, enquanto sua alma entra na presença de Deus. Paulo destaca em 2 Coríntios 5:8, temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Ele também escreveu, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, e desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses 1:21-23. Para o cristão, morrer significa entrar na vida eterna que Jesus conquistou por meio da sua morte na cruz. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. A base da nossa crença sobre a vida após a morte é a morte de Jesus na cruz para a expiação do pecado e em sua ressurreição 3 dias depois. Diferentemente de outras religiões, os cristãos têm certeza do céu por causa do que Cristo conquistou com a sua morte e sua ressurreição. Como lemos em 1 de Pedro 1:3-4, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos resgatou, Ele nos regenerou, para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderia perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus por vocês. O Evangelho segundo João nos diz que, antes de morrer, Jesus consolou seus discípulos dizendo: não se perturbem o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar-lhe lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. João 14, de 1-3. Como cristãos, podemos estar tranquilos em relação ao fim das nossas vidas, pois temos a certeza de que estamos com Cristo no lugar que Ele preparou para nós. As Escrituras nos dizem que o céu é a morada de Deus. Veja Deuteronômio 26:15 e Mateus 6:9. Eles também nos dizem que o seu povo habita ali. Filipenses 3:20-21. O livro do Apocalipse descreve o céu
como um lugar de amor, paz, alegria eterna. Agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, de 3 a 4. Já vivenciamos a presença de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós. 1 Coríntios 6, 19 e Romanos 8 e 9. O autor Randy Alcorn propôs que, em certo sentido, os crentes já estão no céu com Cristo. Efésios 2, versículo 6, Colossenses 3:3. Nossa ligação íntima com Cristo em sua obra redentora de algum modo nos torna inseparáveis dele. Lemos em Efésios que Deus deu-nos vida juntamente com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus. Efésios 2, 4 a 6. Como Paulo escreveu em Filipenses 3:20, o céu é a pátria do cristão. Sobre esse tema, Randy Alcorn escreveu: Cristo é o nosso Rei, somos seus embaixadores, representando seus interesses na terra. 2 Coríntios 5, versículo 20. Durante nossa breve permanência aqui, somos estrangeiros, peregrinos, forasteiros. Hebreus 11, versículo 13. Embaixadores, estrangeiros e peregrinos se identificam com sua pátria e planejam a vida tendo em vista seu país de origem. Se deixarem absorver demais pelo país estrangeiro em que atuam e residem temporariamente, podem facilmente comprometer sua lealdade ao seu verdadeiro rei, à sua verdadeira pátria. O céu é tudo o que ele representa, e tudo o que ele representa deve ser um dos principais focos da nossa atenção nesta vida. Devemos manter nossos corações, nossas mentes nas coisas do alto, onde Cristo está no céu, e não para as coisas terrenas. Colossenses 3, versículo de 1 a 4. Ressurreição, juízo final e vida eterna. Nós, cristãos, cremos na ressurreição dos mortos. Assim como Jesus ressuscitou os cristãos, também ressuscitarão no arrebatamento, quando recebermos corpos glorificados. Paulo escreveu em Filipenses 3, de 20 a 21, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Paulo explica isso mais detalhadamente em 1 Coríntios. Assim serão com a ressurreição dos mortos o corpo que é semeado e perecível e ressuscita imperecível. É semeado
em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 42 a 44. A Bíblia também ensina que haverá um juízo final, quando todas as pessoas que já viveram comparecerão diante do trono de Deus para serem julgadas por Ele. Veja Apocalipse 20, de 11 a 12. Para os cristãos, isso acontecerá no que Paulo chama de Tribunal de Cristo, pois todos nós devemos comparecer ao tribunal, perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo que sejam boas, quer sejam más. 2 Coríntios 5, 10. Cada pessoa terá de prestar contas da sua vida e das suas ações. Isso pode parecer intimidador, causar até temor em algumas pessoas. Ainda assim, os cristãos podem ficar tranquilos e confiar que tudo vai ficar bem. Sabemos que por causa da morte e da ressurreição de Jesus, fomos perdoados dos nossos pecados, adotados como os filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 15 a 17. Paulo então afirma: uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. 2 de Coríntios, de 5 a 11. 5:11. Saber da importância das decisões tomadas nesta vida quanto ao nosso destino eterno nos motiva no trabalho como embaixadores de Cristo, chamados ao ministério da reconciliação e encarregados da mensagem da reconciliação. 2 de Coríntios 5, 18 a 20. Cada um de nós é chamado a compartilhar as boas novas da salvação pela fé em Cristo, para que o maior número possível de pessoas tenham a oportunidade de vir a Ele e herdar a vida eterna. No livro do Apocalipse, o apóstolo João escreveu sobre o novo céu, a nova terra, sobre a vida eterna junto a Deus, quando o próprio Deus habitará com o seu povo. Em Apocalipse 21, de 1 a 4, haverá alegria, paz, justiça eterna. Não haverá mais morte, tristeza, nem dor. A justiça prevalecerá. Não haverá mais guerras, opressões, lutas por poder, preconceitos raciais, desigualdade entre ricos e pobres, doenças. Não haverá mais pobreza, não haverá mais doenças, não haverá tragédias, nem injustiça. O reino de Deus será cheio de amor, que é a natureza de Deus. 1 de João 4, 8. O capítulo 15 de 1 de Coríntios oferece uma visão maravilhosa da ressurreição e da vida por vir. Na introdução, Paulo reafirma
as verdades que fundamentaram nossa fé, alicerçada na ressurreição de Jesus, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos 12, 1 Coríntios 15, de 3 a 5. Depois, Paulo fala da ressurreição dos crentes após a segunda vinda de Cristo, como mencionei anteriormente. Ele concluiu sua explicação dizendo: Eis que eu lhes digo, um ministério, nem todos dormiremos, mas todos seremos. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de mortalidade. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Paulo, ele encerra o capítulo exortando os crentes: mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 58. O autor Richard Kober oferece uma boa reflexão sobre este ponto. A visão cristã da vida após a morte não é apenas uma crença para um futuro distante, mas transforma a maneira como vivemos agora. Saber que as Escrituras dizem sobre este assunto traz uma esperança que permanece firme em meio a incertezas e uma confiança alicerçada nas promessas de Deus. Essa perspectiva nos estimula a vivermos com propósito, amar profundamente, manter nossos olhos voltados para os valores eternos. A crença na vida após a morte funciona como uma bússola para a vida diária. Quando os cristãos confiam nas promessas de Deus da vida eterna, isso lhes dá poder para fazerem escolhas que o honrem e que façam bem aos outros. A vida ganha sentido, propósito, porque cada ato, cada palavra, cada momento se conectam a uma história maior que não termina com a morte. Que lindo, né? Então, Maria e eu oramos para que todos nós continuemos com firmeza, abundando na obra do Senhor, de todas as maneiras pelas quais Ele nos chamou a servi-lo
e a servir os outros, mantendo a mente e o coração voltado para o céu e para as coisas do alto. Colossenses 3, de 1 a 4. Amém. Obrigado, Jesus. Para mais sobre este capítulo de 1 de Coríntios, veja os postres de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 19, e 1 de Coríntios 15, versículo 20 e 36, 1 de Coríntios 15, versículo 37 a 58. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que linda mensagem, como sempre, do Peter Amsterdã.